Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Real Mommy. E o tema de hoje tá demais. Como a astrologia e a Ayurveda podem contribuir na saúde da mamãe e do bebê. Mas, na verdade, gente, na saúde dos seres humanos. Porque, assim, os benefícios são demais. E eu quero aproveitar e agradecer a Natural Touch, que disponibilizou aqui os óleos essenciais, porque a gente vai falar muito dos óleos essenciais aqui e os benefícios dele, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui, gente, antes de vocês se apresentarem, vou até experimentar esse lemongrass aqui, que eu sei que ele ajuda na concentração, né? Vocês vão dar uma aula aqui sobre óleo essencial. Nossa, que delícia. Ele é bem cítrico, né? Nossa, muito bom. E esse aqui, o lemongrass, ele é bom para concentração, então? Ele ajuda bastante. A gente pode sempre começar o dia com ele. Acordou? Você já cheira, respira, coloca, né? Mentaliza ali o seu dia. E aí você parte para suas atividades. Vai ser um dia maravilhoso, com muita gratidão. E óleo essencial da Natural Touch. Amei, amei. Bom, meninas, Paty, Lari, por favor, se apresentem, falem qual é a especialidade aí de vocês, que eu tô muito animadíssima pro nosso bate-papo, que eu vou aprender muito com vocês aqui. Bom, Lari, obrigada pelo convite. Estamos com 2 Lares aqui hoje, né, para deixar a gente bem confuso, mas muito obrigada pelo convite. Aguenta 2 Lares, hein, amiga? Muita agitação. Bom, eu sou médica de formação, né, fiz medicina. Depois eu fiz nutrologia, então é uma especialidade que a gente ouve muito hoje em dia, né, que traz aí os benefícios dos nutrientes e da alimentação para o nosso dia a dia. E aí, sentindo falta de mais alguma coisa, eu falei, não, isso não me completa. Eu fui atrás da medicina Ayurveda, né? Então, trazendo para cá a Ayurveda, ela é um sistema de saúde, Lari. Então, legal. A gente ouve muito falar, né, de Ayurveda, medicina Ayurveda. Na verdade, ela teve ali a sua origem na Índia, né? Então, a gente sabe também que a Índia alavancou aí, né, nos últimos anos. Então, a Ayurveda, ela é um sistema de saúde, né, que ela usa ali a natureza ao nosso favor e a gente é responsável pelas nossas escolhas. Uau! Então, eu acabo hoje atuando tanto com a nutrologia como com a Ayurveda na prática clínica, né, no consultório. Que demais! Nossa, eu tô curiosa aqui para aprender mais sobre. E você, lá, fala um pouquinho, se apresenta e fala da sua expertise aí maravilhosa. Eu sou suspeita. Então, eu sou Larissa Drummond, eu sou estrategista de negócios e astróloga, né? E como que isso se encontra, né, assim, dentro da minha vida. A astrologia, ela surgiu na minha vida nesse momento meu, que eu tive uma crise existencial, e aí hoje, quando eu penso, era exatamente o meu retorno de Saturno, né, nos meus 30 anos, e aí eu comecei a pesquisar mais na astrologia, mas uma astrologia que eu já sabia que ela se conectava, mas eu sempre ficava, né, dentro desse lugar, se era místico ou não. Então, o meu estudo da astrologia, ele é dentro de um lugar que a astrologia ela não é mística, a astrologia ela é um estudo de observação onde que a gente faz olhando para os movimentos da natureza. Então, a astrologia, ela nada mais é do que a fusão de 4 elementos que nós temos, né? Que é o fogo, terra, ar e água. Então, quando a gente olha para isso, se compreende dentro disso, a gente começa a entender também as nossas potencialidades. E essas potencialidades a gente pode levar para dentro dos nossos negócios. Nossa, que demais, hein? Saber que tudo isso influencia e trazendo para consciência, sim, você toma ações que vão beneficiar, né? Exatamente. Para a vida, para tudo. Ai, que demais. E me fala um pouquinho, o que conecta a astrologia com a Ayurveda? Bom, a Lari falou dos 4 elementos, né? E fica fácil de a gente imaginar esses elementos na natureza. Então, eu sempre começo falando isso, tanto em bate-papo, para os meus pacientes, eu falo, água é muito fácil de ser palpável, né? Então, a gente tem água. Na natureza, a gente tem água dentro do nosso corpo. A gente sempre aprende lá na escola que mais de 70% do nosso corpo é composto de água. Sim. Isso ninguém erra. Sim. Ar, óbvio. A gente fala, fica sem respirar, prende a respiração, você vai entender muito bem o que é o ar. O fogo na natureza é muito mais palpável também. Dentro do nosso corpo, isso vem como metabolismo, como a transformação e como poder de digestão, né? E aí a gente tem a terra.
A Terra também é fácil de a gente pensar na natureza, mas dentro do nosso corpo é como se a gente pensasse na nossa estrutura. É o que sustenta a gente em pé. E aí a única diferença é que na Ayurveda a gente tem mais um elemento, que é o espaço, né? O espaço entre as células, o espaço que o universo proporciona para tudo acontecer. Uau. Então, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, quando a gente se conheceu, a gente falou, é mais uma coisa que a natureza consegue conectar. A astrologia, né, e a Ayurveda. A Ayurveda é ciência, né? A gente também fala, é a ciência da vida. Veda é vida, Ayu, né? Então a gente fala Ayurveda, ciência da vida. Que Né? máximo. Então, é mais uma conexão entre a astrologia e a Ayurveda. Exatamente. Então, quando a gente pensa, né, nessa visão astrológica disso, né, que muitas vezes a pessoa ela tem essa crença, né, muitas vezes que a astrologia ela vem de um horóscopo, né, então, da pessoa vir e trazer assim, será que eu sou aquele horóscopo que está escrito? Não. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós dentro da astrologia, desse estudo de observação que nós temos, é entender como que esses elementos, como a Paty trouxe, estão dentro de nós e como que nós podemos nos equilibrar para elevar essa potencialidade nossa para a gente poder ter mais produtividade, concentração, ou poder também lidar com as nossas emoções, porque quando a gente pensa no elemento água na astrologia, a gente vai estar falando do nosso campo emocional, do nosso campo intuitivo. Quando a gente está pensando em terra, a gente está falando na astrologia da nossa concentração, da nossa praticidade, do nosso foco. Quando a gente está falando do ar, a gente está falando sobre a nossa criatividade, sobre as nossas ideias. E quando a gente está falando de fogo, a gente está falando sobre uma liderança que nós temos, sobre esse lugar nosso onde que a gente tem identidade, onde que você entra e se representa, né? Onde que você sabe quem é você tem presença, porque o fogo ele é o único elemento que ele é imutável. O fogo ele tem ali aquela chama, né? Então ele é presente. Então quando nós estamos com o nosso elemento fogo, né? A gente trabalha muito bem ele, a gente tem essa identidade, a gente consegue se colocar. Então essa fusão, quando a gente fala, né, do Ayurveda com a astrologia, é maravilhoso, porque a gente está falando da natureza, né? A gente não está falando de nenhum processo místico de que é isso ou é aquilo. Não, é o que você sente, né? Então são dentro dos seus processos internos mesmo e como você pode se equilibrar. Que legal. Hoje eu vou aprender aqui com vocês, assim, astrologia. Eu leiga, eu sei, eu já fiz mapa astral, tal. Inclusive você faz mapa, né? Faço. Como funciona? Por exemplo, eu aqui. Eu quero. Tá bom. Então como eu começo para eu ter essa experiência da medicina Ayurveda com a astrologia na minha vida? Porque eu não entendo muito da Ayurveda, mas eu já fiz massagem. Existe a massagem também, né? A massagem, na verdade, ela é um dos pilares quando a gente pensa tanto em tratamento e prevenção pela Ayurveda. Então, quando a gente pensa em Ayurveda, a gente pensa num sistema mesmo de saúde. E como antigamente a gente tinha as Barsas, tem gente que não vai saber o que é isso hoje em dia. Excelente. Né? Nossa, meu pai tinha a coleção inteira da Barça. Então, a gente tem vários Vedas, né? Então, a gente tem, por exemplo, um Veda que foca na yoga, né? Então, a yoga e a Ayurveda se conectam muito, né? No sistema de Ayurveda, por exemplo, como eu aprendi, eu sou formada no Instituto do Deepak Chopra, né? Que máximo! E para mim foi muito importante, porque ele era um médico ocidental, então formado, fez a sua especialização em Nova York, e ele tinha toda a questão da tradição, da cultura e do estudo da Ayurveda. Então, para mim, igual a Lari falou da astrologia ser ciência, a Ayurveda é muita ciência. Então, quando o paciente chega para mim, a gente tem diversas formas de começar essa experiência, né? Esse assunto, igual você falou. Você pode através da yoga, você pode através das massagens, você pode através da alimentação. Você tem diversos pilares, né, que você pode aplicar a Ayurveda e muitas vezes você não sabe. É isso que Né, que você tá aplicando. E, putz, eu fiz uma massagem, mas por que isso é interessante? Porque o toque é muito importante, né? A gente ouve muito falar da ocitocina, por exemplo, do hormônio da ocitocina. A gente fala que o abraço desperta diversas emoções na gente, porque o toque faz parte,
né, da gente. O toque, ele traz grandes emoções. Podem ser emoções positivas ou negativas, né? Então, a massagem, ela faz parte da Ayurveda. E eu costumo dizer isso para as minhas pacientes mulheres. E eu falo isso para as mamães também. É importante você receber uma massagem, pelo menos uma vez na semana. Pode ser de você, do parceiro, da sua parceira, pode ser de um centro, né, de um tratamento, de uma massagista, mas é importante você receber esse toque externo. E a gente fala muito isso da mãe e do bebê, né? De se encostar, né? De se sentir. Pele, né? E interessante também, trazendo essa questão da massagem, que quando, né? Porque a Paty também, a minha médica, quando eu consultei com ela, eu fui entender que para o meu tipo, né, para o meu biotipo, qual era o óleo interessante para mim, né, no meu caso, para eu poder estar utilizando, porque também tem essa diferença. Quais são os óleos, o tipo de óleos para cada tipo, né, quando a gente está falando pele. sobre a pele, nos elementos, como a gente está falando, desses legal, elementos da gente. natureza. Ai, fala um pouquinho, Paty. A gente não fala, ai, minha pele é oleosa. Isso, é isso que eu queria entender. já Como que diz você o vai próprio- saber? Você já tá dizendo. Por minha exemplo, eu tenho a pele oleosa. Qual que é o melhor óleo pra mim? Tipo assim. Normalmente, o que a gente vai avaliar? Ah, você é uma pessoa super dinâmica, você fala bastante, você não para com a mão. Então, a gente fala assim, ela tem bastante ar. Né? Ela é uma pessoa então, em movimento, isso, uma vai, pessoa criativa. Me avalia, me avalia. Maravilhosa. Não, e é muito interessante, porque muitas vezes, quem conhece de Ayurveda, ouve muito falar dos doshas, Lari. Ai, qual é meu dosha? Né? Como eu descubro o meu dosha? O dosha nada mais é do que sua constituição corporal, seu metabolismo e a união da sua mente com o seu corpo. Porque a gente não consegue separar isso. Então, você tem uma mente superativa, você fala bastante. Aqui, acho que as três têm um pouco, né, desse elemento ar. E aí, isso é interessante, porque ela está trazendo, né, sem te conhecer sobre isso. E aí, por exemplo... Foi uma leitura que ela fez. Foi uma de leitura mim, né? que você fez. E Gente, de poucos minutos. De poucos minutos. E eu, com a visão que eu tenho astrológica... Que você já fez meu mapa? Que eu já fiz o mapa da Lari, eu já viro e falo assim... Tá, é isso mesmo. Ela é suspeita, então. Ela já viu o mapa. Eu já vi o mapa. Por quê? Porque a Lari é libriana. E Libra é um elemento ar. Tá vendo? Então, por isso que a gente fala que... Eu e a Paty, a gente já trouxe isso várias vezes, né? Em conversas, falando assim... Nossa, como que realmente, né, se conecta? Porque quando a gente está falando sobre esse ar, e eu também tenho bastante ar, né? Então, tem essa questão da criatividade, do raciocínio rápido, né? De trazer várias conexões dessa... Quando eu vou olhar uma questão também muito importante dentro da astrologia, que é a nossa lua, a minha lua, ela é em ar. E a lua vai falar sobre as emoções. Então, quando a gente olha isso, quando a gente olha para esse mapa e olha para essa constituição da pessoa, a astrologia e o Ayurveda, elas se fundem ali. Porque a gente está falando de algo que se soma. Como que a gente pode pensar nesse corpo, nessa mente, e como que essa pessoa ela pode trazer o equilíbrio. Pode continuar, Paty, eu te cortei. Não, imagina, e é super interessante porque a pessoa muitas vezes chega querendo esse diagnóstico. Né? Então, eu sou vata. Isso, Vata é ar e espaço como predominante. Porque a gente tem os 5 elementos dentro da gente. O que é o meu mesmo? Você tem um pouco de vata na sua mente, Tá. né? Então, uma mente mais vata, uma mente mais criativa. A gente fala que é aquela pessoa ótima para criar, ter ideias. Mas muitas vezes ela vai precisar de uma pessoa que traga mais ela pro Traz chão e terra. execute as ideias dela. Tá vendo? Passada. Porque ela me falou isso. Tá vendo? Ela me falou isso na apresentação do mapa. Lari, você precisa... Você precisa de terra, você precisa de vir você precisa- aqui, concentração. Você tem muita ideia, foco. mas precisa Exato. executar. Exato. Porque senão fica no campo das ideias. E aí, às vezes eu falo, não existe um dosha pior ou um melhor. O Pitta, ele tem predominância de fogo e água. Não significa que é pior ou melhor do que o Vata, que é ar e espaço. E o Kapha, ele é mais terra e água. Mas a gente fala mais porque a gente sempre vai ter os 5. Né? Então, vai ter um dia que você pode estar um pouco mais preguiçosa, com mais dificuldade de sair do sofá. Então, a terra está te puxando um pouco mais. Então a gente tem todos. A gente tem isso todos. vai oscilar. Um dia um vai falar mais alto que o outro. De acordo com a estação do ano. Então, assim, por que a gente costuma falar assim, gente... no Brasil, a gente faz uma refeição no Natal que a gente vê nos filmes americanos onde tem neve. Não é pra gente fazer uma refeição super pesada e cheia de comida, porque a gente tá vendo isso nos filmes onde tem neve.
A gente tem que adaptar as nossas refeições de acordo com a nossa estação do ano. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer, gente, no verão, a feijoada no domingo é você judiar do seu sistema trato gastrointestinal. Papum, né? Não, É passar mal. É uma bomba. Exato. Você já fica suando. Tá comendo e tá pingando. Exato, né? Você vai comer uma Exato. acarajé na Bahia, vatapá pimentado. Gente, você vai sair de Salvador pingando, né? Exatamente. Então, eu sempre costumo dizer, muito mais do que descobrir o seu dosha, é isso que você falou. Tentar entender quais os elementos que você tem em você. Poxa, como que você é na sua casa? Você que é a pessoa que toma as decisões, que programa tudo, você que monta o cronograma, você que fala, não, gente, vai ser assim, assim e assado. Né? Então, tem um pouco de pita também. Tem. Você puxa essa sua liderança. Que é a fogo. questão do fogo. Porque quando você traz isso, e aí... Tem muito pita, então. Mas você pode Mas- ser vata e pita. E Exato. isso vai variar ao longo Não, do você ano falou também. que varia. Aí, por exemplo, você até falou... Eu falei assim, nossa... Conscientemente, como que a gente muda, então? Porque você falou, tem dia que você pode estar ali no sofá mais preguiçosa. Mas eu não posso estar preguiçosa naquele momento que às vezes eu tenho uma reunião, tenho uma... Exato. Como que eu transmuto isso? Não sei se transmutar é a palavra certa. Você usa vários elementos, né? Então, você pode usar, por exemplo, desde um banho frio, você pode usar um óleo essencial, você pode usar uma meditação, né? Você pode, muitas vezes, precisar de uma atividade física. Exato. Né? Então, você fala assim, gente, eu tô aqui no sofá, eu tenho uma reunião 4 da tarde, são 11 horas. O que eu posso fazer? Ah, gente, 50 vou dar uma polichinelo. corridinha, vou fazer 20 Exatamente. burpees. Colocar uma música animada, né? Exato. E aí, dentro da astrologia, é a mesma coisa. Porque quando eu vou trazer para a pessoa, olha, você tem aqui, né, dentro dessa constituição sua, do seu mapa, você tem uma tendência a ir para este lugar. Sim. E aí é o que eu falo, nós temos o livre-arbítrio. E aí, por isso que eu falo sobre essas potencialidades, como que nós podemos nos equilibrar. Se eu já sei que eu tenho uma tendência a essa liderança, mas essa liderança, ela, né, no caso, ela em desequilíbrio, ela pode virar uma irritabilidade. É uma pessoa que ela vai ter um estupim curto. E aí, como que eu posso me equilibrar dentro disso? Eu sei que a atividade física faz bem, porque é o suar. É você colocar o seu corpo em movimento, você colocar o seu corpo para poder metabolizar. Se eu sei que eu tenho uma mente extremamente agitada, eu tenho muito ar, como que eu posso me equilibrar? E aí, entender para onde eu preciso me equilibrar. É para trazer foco e concentração? Às vezes eu preciso de praticar até mesmo uma atividade física. Mais pesada, uma musculação, Exatamente, por exemplo. porque vai trazer ali essa concentração para você fazer. Ou, literalmente, você lidar com a terra. Eu falo muito disso. Eu falo para as pessoas, né? Você está precisando de foco, você está precisando de concentração, você vai lidar, literalmente, com o elemento terra. Vai cuidar, literalmente, de uma planta, vai mexer com a terra. Pisar, né, vai na pisar terra. Coloca a na mão na grama. terra de vez, né? Exato, vai pisar na terra, vai Que tem entrar um em nome contato. isso hoje em dia, né? A gente fala grounding, que é o fato de você trazer para o solo, para a terra, você se aterrar, Exato. né? Que é aquela trazer história que a gente falava da aterramento. criança andar no jardim descalça, né? De se conectar, de ir pra praia e pisar na areia, Então, né? Tudo Nossa, isso é ciência. E eu acho que eu faço isso inconsciente. Eu pratico beach tênis todos os dias, 7 horas da manhã, porque virou uma terapia. Sim. E às vezes eu fico 3 horas jogando beach tênis e não vejo. Agora, não me bota numa musculação que aí eu fico mais irritada. Sim. Mas eu nem pensando nas calorias, nem nada. O beach tênis virou uma terapia pra mim. Me traz Porque seu corpo é calma. inteligente, eu Exato. falo. Você ouve o seu corpo. E isso vale para todo mundo. Se você for pensar num relacionamento, né, um relacionamento são duas pessoas. E essas duas pessoas têm os elementos misturados dentro dela. Então, a Ayurveda me ajudou muito a entender isso. Poxa, não só porque eu acordo às 5:30 da manhã, ligada no 360, uhul, vamos lá. Né, eu brinco fazer aquele rio. Não, gente, tem gente que vai levantar 9 horas da manhã sofrendo. Exato. Então, eu tenho que entender que aquela pessoa tem mais terra, E muitas vezes. Então, para o nosso relacionamento ser mais saudável, eu tenho que entender essas diferenças. Né? E entender como que a gente pode chegar num equilíbrio, que é o que a Exato. gente ouve muito também na astrologia. Né? De que você tem ali, né, o seu ascendente, você tem a lua num signo, né? E na verdade, tudo isso vai se conectando. É um A gente ouve muito falar,
touro é com tal signo, mas você não pode falar assim, não, eu não vou casar com você porque você é tal signo. Você vai Tem coisa que aprendendo. não tem que levar Não. ferro e fogo, porque... O relacionamento, você vai trazendo isso pro seu dia a dia, né? Exatamente. Fazendo melhores escolhas, que a Lari falou essa palavra. Porque vem exatamente disso. E uma coisa também interessante que eu tô lembrando dessa parte da Paty, que também foi um divisor de águas para mim, que era a questão, até por eu ter muito elemento ar, de trazer dentro desse ciclo circadiano, né, de entender quais são os melhores momentos para eu poder fazer as minhas atividades, até no momento mesmo de poder acordar. Porque eu era uma pessoa muito noturna. Porque eu colocava, e aí muitas vezes eu falava com a Paty, eu falava assim, amiga, nossa, mas aí eu tô dormindo 1h da manhã, e aí eu não consigo dormir, porque a minha mente fica excelente. Não sei o que acontece, tipo assim, virou 10 horas da noite, parece assim... Você tá querendo resolver o mundo Eu tô às querendo 10 horas da noite. eu tô querendo resolver o mundo e tudo. E aí eu fui entender esses melhores horários, e isso é extremamente interessante, porque dentro do Ayurveda tem muito disso. E depois que a gente virou essa chave para mim, até mesmo de entender que eu tendo muito, né, Vata, né, muito essa parte de criatividade, os horários de reuniões para mim, né, às 2h, né, pegar esse horário pós-almoço, 2h, é o meu momento que eu tô com o meu pico de criatividade, e eu sei que eu fazer reuniões esse horário podem me ajudar, entende? Então, é sempre do que eu iniciei falando, né? Como que a gente pode potencializar, como que a gente pode trazer ao seu favor, né? Tanto a astrologia, que é o equilíbrio dos elementos, tanto a Ayurveda, que também vem trazer isso, e que traz toda essa questão do ciclo circadiano, que vem trazer essas questões desses melhores horários, como que a gente pode potencializar, porque tem uma questão, né, Paty, Com certeza, acordar... do impacto que a gente tem, né? Do acordar mais tarde, que aí você já vai estar... Então, você já tem meu mapa, né? Então eu preciso passar com você, porque daí você já fez uma... Une as duas, na Une as verdade. duas, vocês se falam daí, só me passa o resumo. Lari, o melhor horário da sua reunião é tal horário, o horário pra você acordar é tal. Assim, A gente além tem- do horário de acordar, Sim. quais consciências? A gente, isso que você falou logo no comecinho com o óleo essencial já é muito importante. Na hora que você acorda, como que você acorda? Você é aquela pessoa que acorda e sai atropelando todo mundo na sua casa. Põe roupa, põe uniforme, a gente tem que ir pra escola, vamos tomar café da manhã, vai tomando café da manhã no carro. Não, a gente via muito isso também, né? A pessoa ir pegar o café andando, isso acontece muito em São Paulo, né? Em grandes cidades. Ou não, gente, você acorda, você toma o seu café da manhã, você pensa como vai ser seu dia, você organiza a sua mochila para ir pro beach tênis. A forma como você começa o seu dia pode impactar todo o resto dele. Né? E é muito importante a gente entender que a gente tem esses momentos ao longo do dia, independente do elemento que você tem em maior ou menor quantidade. Mas você pode otimizar o seu dia. Né? Então, o que a gente costuma falar? Se você literalmente acorda com a luz do sol, isso é super antigo. Né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho das estações do ano também. Então, o que a gente... Não, vamos falar tudo. O que a gente fala? Se você levanta com a luz do sol, você já aproveita aquela Amiga, a luz energia. do sol tá 5h30 da manhã, né? 5h30. Eu andei acordando nesse horário e falei, nossa, mas já tá sol aqui. E agora que a gente tá entrando no outono, isso vai mudando ao longo do ano. E é bom acordar, então? É bom acordar com a luz do sol. Então, eu costumo falar assim, uma dica que eu sempre dou para todo mundo, e isso é muito legal também para gestantes, é dormir sem um blackout, né? É deixar a luz natural entrar. Você pode ter uma janela, claro, né? Uma veneziana ali, uma janela de alumínio, que seja, mas deixar a luz entrar, evitar o blackout. Ah, é? Faz tudo errado. Eu já quero... Tudo Não. Sábado ainda, eu falo... Fecha essa fresta. Eu falo pro meu marido, fecha a fresta, porque eu quero dormir até a hora que meus olhos abrirem. É que isso você vai ganhando um costume, né, Lari? Também, é claro, a gente Mas não não é dá, um gente, você acha robô, que eu né? A gente consigo? fica cansada também. O horário biológico, não adianta. Ele não sabe que é sábado nem que é domingo. Exata, você falou uma coisa que eu falo para as pessoas, gente. O seu corpo, ele não sabe que é de segunda a sexta, que é o dia do lixo, que não é o dia do lixo, né? Ai, porque é hoje, amanhã. Não, para ele é um dia após o outro, né? Então você não pode esperar que na segunda ele queira fazer o detox do final de semana porque você exagerou no final de semana.
automático, né? Aperta o botãozinho, ó, faça tudo que tem que ser feito. Então, é sempre importante a gente gerar. E quando eu falava muito isso com a Lari, eu falava, Lari, é difícil a gente marcar uma reunião entre a gente, porque eu sou da manhã e você é da noite. Vai ser a melhor opção depois do almoço. Porque a hora que eu tô acordada, você tá... Pega um pouquinho da sua criatividade, né? E o começo da criatividade dela. Exatamente. E isso é muito importante, porque a gente tem várias fases ao longo da nossa vida. Tanto a mulher quanto o homem. Não se fala muito da andropausa, se fala muito da menopausa. Mas o homem também passa por esse processo de envelhecimento hormonal. Então, a gente costuma dizer o quê? A gente tem a puberdade para a menina e para o menino. Para a menina é muito mais claro de a gente observar por causa do ciclo menstrual. Mas o menino, ele tem a diferença da pilificação. Então, né, começa ele ter pelos onde ele não tinha. Ele começa a ganhar peso, ganhar um pouco mais de musculatura. A gente vê alteração no testículo, na forma, na altura. Então, você tem alguns sinais da puberdade, tanto no homem quanto na mulher. E isso, ao longo da sua vida, você vai tendo impacto também diferente das estações do ano, desses elementos. Então, é muito fácil de a gente pensar, né? O fogo na menstruação é essa troca, né? É você perder aquele fluxo sanguíneo, é você, né, passar por essa transformação. A menopausa, muitas vezes, você tem um aumento de ar, você fica com a pele mais ressecada, o cabelo fica mais branco, né? O cabelo fica mais seco. Caramba, mas meu cabelo é branco desde os 21. Mas aí é uma característica mais vata que você tem na questão de fâneros de pele, unha, cabelo, entendeu? Então, você pode ter isso ao longo da sua vida. Entendi. Né? E é isso que a gente sempre fala das estações do ano, né? Quando a gente ouve falar dos signos, e às vezes eu falava assim, Lari, mas a lua tá em que signo? E o que isso significa? Exato. Né? Porque eu não aprendo, eu vou perguntando. Por mais sou que ela dessa. fale várias Eu vezes. falei, depois vocês só me passam o meu resumo. Eu falo, Lari, mas essa casa é casa do quê mesmo? Aí é casa da casa. Casa da casa, da família. Então, você vai ter um olhar diferente. Bom, então talvez é um momento de eu me aterrar na minha casa, na minha família. É um momento de eu estar mais com eles. Olha. Né? De eu ter esse olhar diferenciado, né? Exato. E isso é super interessante, porque quando a gente tem, né, esse olhar, eu falo que todo esse processo, né, é de autoconhecimento, né, da gente se entender, porque quando, né, tanto a Paty vem trazer esse olhar do Ayurveda, ou eu trazer esse olhar da astrologia, ninguém vai saber melhor do que você. Porque eu chegar e falar com a pessoa, olha, o sol ele está iluminando, né, esse lugar da sua vida nesse momento, né? Vamos trazer esse olhar com essa energia, por exemplo, agora, né, a gente teve a entrada do outono. Teve a questão do novo ano energético agora, né? E a gente teve a entrada, né, do ano novo astrológico, e dentro da astrologia, o ano, ele inicia, né, quando o Sol ele entra em Áries, e Áries, ele né, ele traz essas características de início. Ele rompe, ele é um fogo, né? Ele é como se fosse essa semente que brota, né? Se a gente for pensar, né, no hemisfério, né, no hemisfério norte, né, a gente está entrando lá nesse momento de brotar a semente, De né? primavera. De primavera. Porque a gente lá acabou de sair do inverno, então, né, eu acho que fica mais fácil essa explicação para poder compreender o impulso do início, que Áries é isso. Né? Então, é o brotar da semente. É esse lugar onde que você... Por isso que a gente fala, né, que o ariano, ele tem essa energia de liderança, ele tem essa energia de empreender. Áries, ele, né, grandes e esportistas também, né? Porque vem a coragem, o ímpeto de ir e muitas vezes ir sem pensar. Eu tenho um ascendente em Áries, né? Agora eu não estou me lembrando, mas acho que pode ser. Eu tenho. E sabe o que eu ia te perguntar? Quando você faz o mapa, então, não é fez o mapa igual, você faz o mapa, então é interessante. Você tá lendo, você trazer para a consciência diariamente, quando tem essas mudanças, né? Exatamente. O que eu gosto sempre de trazer é esse olhar para como que você vai ser, né? Eu uso a astrologia, né, até pensando isso na vida e negócios. A astrologia, para mim, ela entra dentro da minha vida como uma ferramenta de planejamento. Sim. Seu dia a dia, né? Ela é do meu dia a dia. Se eu sei que eu estou nesse exato momento com o Sol em Áries, né? Ele está iluminando uma área da minha vida
aonde que ele está iluminando essa área da minha vida, que é o foco para onde que eu tenho que olhar agora. Então, minha ferramenta de planejamento, onde eu olho para esse lugar, com as características. Então, como que eu posso trazer movimento? Como que eu posso trazer liderança dentro desse lugar? Porque essa energia está disponível para mim agora. Então vai ser super favorável, né? Super favorável. Então, está super favorável neste momento para todas as pessoas a gente estar muito mais para fora. Né? A gente está muito mais, nesse momento, agindo com coragem, diferente do que estava acontecendo no mês passado, que nós estávamos em Peixes, que é um signo de água, onde que a gente estava numa energia muito mais, né, interna, emocional. Então, isso é importante. Por isso que eu falo, gente, a astrologia é um estudo de observação. Que se usava para plantar antigamente, Exatamente. A agricultura, a gestação. A gente fala 9 meses e na hora que você vai ver são 40 semanas. Se você fizer as contas, não bate, né? Porque 9 vezes 4 em média é 36. Porque antes se contava pelas luas. Exatamente. Por que lua cheia a mulher grávida fica desesperada? Porque muita mulher grávida Fica entra em trabalho de favorável, né, parto pra parir ali, na no lua caso. cheia. Exatamente. Então, a gente olha, e até mesmo, né, eu gosto de trazer muito isso também, né, nesse planejamento da astrologia, a gente entender as fases da Lua, né? Porque quando a gente vai entender nós como ser humano, a gente achar que a Lua ela não influencia na nossa vida é a gente se colocar num lugar grande demais de achar que não está impactando, sendo que a Lua ela vai reger as marés, os ciclos dos animais, as plantações, né, esse momento mesmo que acontece dentro, né, das vegetações, de tudo. Então, como que isso vai estar acontecendo nessas fases dentro de nós? Né? Como que a gente vai estar entendendo que a fase nova ela está impactando para a sua vida? Né? A fase que vai ser crescente, né? Como que você está com muito na semana de lua crescente, como que a gente está com muito mais energia, disposição, as coisas acontecem muito mais rápido, né? Na fase cheia e na minguante a gente sente muitas vezes uma energia mais introspectiva. Então, é a gente se respeitar dentro disso, né? Por isso que eu falo assim, a astrologia a gente pode trazer como essa ferramenta de planejamento da natureza, não é místico. É da natureza, é você se conectar com quem você é, você se conectar com seus ciclos, né? E eu falo que eu gosto muito de trazer uma analogia, que é o seguinte, quando a gente, né, para a gente poder se entender dentro desse universo, que quando a gente olha para o oceano e pega uma gota do oceano e faz o estudo dele, a gente sabe muito sobre esse oceano com esse estudo. Então, e aí eu falo que nós, como seres humanos, a gente olha para o universo, a gente olha para o céu, a gente sabe muito do céu dentro de nós. Ai, que demais. Porque é como profundo, se nós fôssemos, né? é como se nós fôssemos, eu até arrepiei. Não, eu senti, foi profundo, até seu olho brilhou, você falou, uau. Foi lá no ponto G. É porque é literalmente isso, sabe? É porque nós somos uma célula desse universo, sabe? E se a gente literalmente se guiar pelo céu, mas dentro de um lugar onde que você não está olhando para lá para se dispersar e se distrair. Você olha para o céu e entende esse movimento das fases da Lua, de onde o Sol está em cada momento, onde que vai estar impactando dentro da sua vida, né? De como que você pode usar essa potência, dessa energia que está disponível. E eu gosto muito de trazer isso, porque muitas vezes a pessoa ela fica ainda, né, com alguma crença que é astrologia, é de Deus, é místico e tudo. Eu gosto sempre muito de trazer isso, trazendo o seguinte, se Deus, né, ele não tivesse um porquê de ter os planetas, né? Porque se foi ele que criou o céu, se foi ele que criou os planetas, se foi ele que criou tudo, ele criaria o Sol, a Lua, a Terra e acabou. Nossa, então, verdade, faz assim, sentido. vamos entender, e eu entendo o nosso mapa como esse lugar, como uma bússola, sabe? Como esse lugar de guiança, onde que Deus nos deixou, sabe? Para que a gente possa olhar para dentro. Porque tomar as melhores escolhas, fazer as melhores escolhas. Fazer as melhores né? escolhas para que a gente possa se equilibrar. Porque eu sei que se eu estou extremamente ansiosa e tudo, daqui a pouco, enfim, a gente fala até dos óleos essenciais, porque veio aqui na minha mente, se eu sei que eu estou ansiosa, com uma dificuldade de dormir e tudo, e eu sei que se eu pegar um óleo de lavanda, que vai trazer, né, que tem esse efeito calmante terapêutico, e eu pingar
2 gotinhas no meu travesseiro, eu sei que ele vai me ajudar a dormir melhor, porque ele vai estar trazendo esse efeito. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu me conheço. Então, a partir Uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta, né? Mais exatamente. Então, se eu sei que isso pode me ajudar. São meios, né? São meios, porque às vezes eu estou com essa cabeça extremamente agitada e chegar à noite. Hoje eu mudei os meus hábitos. A Ayurveda foi extremamente importante dentro, né, da minha história. Foi por quê? Porque eu entendi que eu não precisava ter esse despertar de uma mente criativa à noite. Se eu dormisse mais cedo, e aí como eu poderia dormir mais cedo? Utilizando ferramentas. Porque você fica totalmente ligada, né? Exatamente. Então, eu comecei a fazer toda uma parte, né, de um ritual do sono ali para eu poder ir me desconectando aos poucos para essa mente acelerada e cessando, mas para quê? Para eu conseguir dormir mais cedo. Sim. A Paty, ela trouxe para mim esse lugar de Lari, rotina. De rotina. Lari, você precisa acordar cedo. Se você quer mudar os seus hábitos, é na hora que você vai acordar cedo que você vai conseguir trazer para a consciência, né? Que isso vai virar essa rotina sua, porque muitas vezes essa questão mesmo de Vata, né? Todo dia faz uma coisa em um horário, então trazer também esse elemento terra, né? Então, como que eu poderia trazer essa constância, né? Como que eu podia trazer essa consistência que é do elemento terra, né? Esse foco, essa concentração. Então, até lembrando aqui que o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda, ele me ajudou muito dentro desse processo de ritual do sono, né? Só para te ajudar a adormecer mais cedo. Exatamente. A lavanda, a gente tem estudo científico mesmo, artigo publicado. É legal você falar, porque muita gente fala, será que funciona mesmo? E para mim foi muito importante isso desde a minha formação, né? Porque quando a gente traz isso para o dia a dia, a gente tem estudo científico de lavanda para Alzheimer, por exemplo, né? Estudos de hospitais americanos, que lá chamam hospices, que são lugares onde não são asilos com a perspectiva do Brasil, né? Mas são lugares onde eles vão ter uma qualidade de vida, que eles colocam lavanda como se fossem aqueles aromatizadores contínuos. Porque a lavanda ajuda a sedimentar a memória. A lavanda te ajuda a ter um sono de qualidade, onde você sedimenta a memória. Então, é super interessante. Eu estava conversando com um neurologista semana passada, pediátrico, e falando sobre crianças hiperativas que se tornam adultos hiperativos, né? E muitas vezes, o que a gente fala? A gente tem que trazer a rotina para essa criança. É muito ar. Então, a criança hiperativa não é uma criança que, ou você vai passar a vida inteira dando bronca nela, ou você vai entender como que você pode trazer a terra para aquela criança. Quais são os meios, né? Então, é uma criança que precisa de atividade ao ar livre, é uma criança que precisa andar descalça, é uma criança que precisa de rotina. Sim. Então, às vezes é um paradoxo, mas ela é tão agitada, como que você vai colocar uma rotina? Isso é muito importante. Muito. E para o adulto hiperativo, para ele não dispersar, ele precisa ter uma rotina. Paty, mas eu trabalho numa empresa. Toda empresa tem aquele Outlook, aquela agenda no Outlook. Você tem uma agenda de um Gmail, você tem uma agenda de um... Você tem uma agenda. É você colocar a sua rotina ali. Não, eu não consigo começar meu dia às 8 da manhã, porque eu ainda estou dispersa. Então, eu levanto, eu faço as minhas atividades. Se eu sou mãe, eu faço as atividades dos meus filhos. E aí, eu começo meu trabalho às 9. Das 9 às 10, eu vou responder e-mail, eu vou responder paciente, eu vou montar alguma coisa. Você vai montando aquela sua rotina. Um direcionamento ali, né? Um direcionamento. O que a gente costuma falar, né? Das 2 da tarde às 6 da tarde, e isso vale também para o período da madrugada. Então, das 2 da manhã às 6 da manhã. É o horário que você tem mais ar e espaço. Então, é normal você ter pesadelo, é normal você acordar de madrugada e falar, nossa, por que eu tô acordando sempre nesse horário? Talvez, o que eu costumo dizer? Tenha um caderninho, uma caneta do seu lado. Porque, às vezes, você tá tendo alguma ideia, ou algum sonho, ou algo que ao longo do dia te incomodou e você não percebeu, e das 2 às 6 da manhã aquilo veio à tona. Então, é um horário que, se você acorda muito com pensamento recorrente, coloca num caderno, num diário. Né? Isso faz parte de diversas terapias, que chama journaling, né? Que é o diário. Então, é um dos melhores horários para você meditar, para você respirar, para você fazer uma yoga. Então, você está levantando às 5, 5 e meia com o sol,
Você respira, você não precisa sentar, cruzar a perna, pôr a mão em cima do joelho, fazer uma posição de meditação, porque isso pode ser difícil para você no início. Pode ser que um dia não, mas pode ser que no início sim. Você sabe que eu medito todos os dias. E isso é super importante. Eu amo meditar. E qual horário do dia você medita? Então, eu não tenho muito horário. Eu gosto, comecei a criar esse ritual, porque eu era uma pessoa que, eu acho que muda as fases, né? Sempre. Porque antes eu acordava super acelerada. Acordava acelerada e bora. Agora eu percebi que eu estou em outra fase. Eu desacelerei, mas também estou mais preguiçosa para começar o meu dia. Por exemplo, hoje eu coloco desperto às 6 horas da manhã, mas para eu levar um períodozinho para eu conseguir levantar, sabe? Eu não gosto de já abrir meus olhos e levantar. Antes eu estava nessa pegada. Abrir meus olhos, bora. Agora não. Eu abro meus olhos, eu fico ali pensando na vida para depois começar. Eu acho que eu tô menos ansiosa, talvez. Por isso que eu acho que eu começava meu dia muito agitado. Então hoje eu vou pro meu beach tênis, que é a minha terapia ali mental. Quando eu volto, hoje eu gosto de tomar o meu banho. E eu tô criando esse ritual. Hoje não deu, porque hoje eu comecei meu dia 7 horas da manhã com reunião. Então já passei correndo. Claro, poderia ter me despertado antes, mas eu não quis despertar antes, porque eu ia ficar bem mal-humorada, eu acho. E aí, eu tô criando o ritual de quando eu consigo, aí eu volto do meu beach tênis, eu tomo meu banho, eu já acendo meu incenso, esborrifo, tenho chama água de Florida, conhece? Uma água peruana. Não. É maravilhoso. Eu sou reikiana também. Eu também. As três. Olha lá, que delícia! Por isso que a energia aqui, ó, tá fluindo, gente. A energia aqui tá em alto potencial. Então, eu já começo a me conectar com isso. Com o meu incenso, com a minha água de Florida. E sinto Florida, enfim. Com a minha água peruana. E aí, eu sou daquela que eu posso estar deitado, eu não durmo mesmo. Eu medito, eu gosto muito da conexão com as pedras. Eu gosto muito das pedras. É um pouco da terra. As pedras, os cristais são elemento terra. Então, sempre tem uma pedra. Não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe ali uma pedra. Eu vi do lado da garrafa de café. Então, tenho essa conexão com a pedra. Eu gosto muito. Então, eu sempre medito, às vezes, com pedras em cima de mim. Ou segurando uma pedra. E é um momento, assim, que eu faço guiada. Quando eu não quero fazer uma meditação guiada, eu simplesmente acalmo a minha mente. Maravilhoso. Ou eu trabalho a energia de tudo que eu quero trabalhar. Então, eu trabalho a energia minha, da minha família. Trabalho questão de saúde, alegria, harmonia e tudo mais da empresa. Tem vezes que eu faço direcionado simplesmente. Ou tem vezes que simplesmente eu acalmo a minha mente e deixo as coisas virem. Então, eu observo isso. Isso é meditar. Você observar os pensamentos, observar a sua energia. Exatamente. Isso é meditar. Isso. Exatamente. É a gente trazer essa desaceleração da mente, né? E é maravilhoso, né? Para quem tem muito ar, né? Então, assim, como que a meditação, ela me ajudou dentro desse processo? Porque toda vez que eu estou extremamente acelerada, eu sei que eu preciso parar, e o que me ajuda muito é trazer uma respiração. Sim. Porque a respiração, né, é prestar atenção, olhar para dentro, porque muitas vezes, né, para quem aí tem dificuldade mesmo, né, acha que meditação é né, difícil. Tem gente que não pode nem ouvir falar, não, imagina meditar. Isso não é para mim. Gente, olha, eu falo com as mãos, eu consigo meditar. Trazer... A gente é super hiperativa. Exatamente. E é trazer que presta atenção na sua respiração, sabe? Olha para esse lugar de como que tá, né, a sua respiração, ela tá ofegante. Porque quando você entra num estado de meditação mesmo, parece que você não está nem respirando, né? Você percebe... Você se conecta tanto, num flow, assim, né? O flow mesmo. É um flow, porque você sente que você tá ali, é um movimento único, né? Da sua respiração, das batidas do seu coração. Você vai sentindo que ele, né? Que você entrou dentro de um fluxo, né? Sim. Então, é maravilhoso. Só que para quem tem, né?
muitas vezes acha desafiador, eu sempre indico olhar para a respiração. Você indica o quê, Paty? Assim, porque Eu acho que da respiração essa mente acelerada ajuda muito. Eu gosto de trazer a respiração do 4, então você inspira quadrado. Que eu falo muito a inspiração do quadrado. Você pode, então, você inspira, solta, você inspira e você solta. E ela vai mentalizando o quadrado e fazendo em 4 tempos. Maravilhoso. E tem uma também que é de 7, né? Puxa o ar em 7 tempos, segura ele em 7 tempos. E solta ele em 7 Nem tempos. todo mundo, no começo, consegue segurar em 7 tempos. Então, às vezes, eu faço a do quadrado, aí eu falo segura e solta, para ela ir se conectando. E eu sempre dou uma dica de você fazer isso várias vezes ao longo do seu dia. Então, a grávida, por exemplo, ela tem muito costume de usar óleo corporal para evitar estria ou cremes corporais para evitar estria. Então, o que eu costumo dizer? Você tem 3 minutos, aproveita aqueles 3 minutos, se fecha no banheiro. Quando a gente é mãe do segundo ainda, às vezes tem o primeiro te chamando, gritando lá do lado de fora. Então, fecha a porta, da onde você puder, coloca uma música que você se conecta. E aí, durante ouvindo aquela música, você pode passar o seu óleo corporal, né? E eu falo, isso para grávida é muito importante. E é legal porque ela, nesse momento, se torna até um momento de meditação, de conexão. Porque o meditar não é o simples fato de fechar os olhos. Você consegue meditar aqui, ó. Entrar em conexão, no caso. Sim, em atividade. Em atividade. Essa grávida que está ali naquele momento, ela estar consciente, né? Do ato dela de estar se massageando. E também é uma conexão dela estar ali, olha. Emanando coisas boas. Até o momento de quando está massageando a barriga, se conectar com o bebê e passar uma energia, você é saudável, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você vai trabalhando isso, né? É uma conexão muito importante. Né? A gente vive hoje um momento de muita aceleração, né? De a gente atropelar muitas coisas, de a gente não se respeitar muitas vezes. Então, a gente fala da dificuldade de falar o não, da dificuldade de você ter o seu tempo, de você sempre estar para o outro, né? E a Ayurveda, ela traz muito isso. O olhar para você, o autocuidado é diferente de você ser egoísta. Né? Você ter um momento no seu dia para ter esse autocuidado, você não está deixando de dar esse momento para outra pessoa. Você simplesmente escolheu dar esse momento para você. Maravilhoso. Né? E isso serve para todo mundo, né? Sem dúvidas. Isso vai servir para o homem, para a mulher, para a criança. Então, essa história de você trazer a criança, de você ensinar ela a escovar o próprio dente, ela precisa ter atenção, senão ela machuca a boquinha dela. Sim. Então, são pequenas coisas que ao longo da vida a gente fala, poxa, realmente, quantas vezes você já não pegou escovando o dente e fala, nossa, será que eu já escovei o lado de cima? Você não fez com atenção. Está no automático. Exatamente. Sabe que uma vez eu fiz pratiquei uma técnica que era ficar olhando a água ferver o tempo inteiro, mas com consciência. Você observar, você olhar e acompanhar todo o processo dela até entrar na fervura e tudo mais. É algo muito difícil, porque a nossa mente não para, né? Sim. E você tá ali fazendo com consciência, né? E essa questão de você trazer consciência no seu dia a dia em tudo que você vai fazer, cara, é sensacional, mas... trazer presença, né? Presença, né? Em tudo. E agora falando um pouco da astrologia, da Ayurveda, para aquela grávida, para aquela mãe, para aquele filho, o que ela pode ajudar? No caso, até tenho aqui... como a mãe pode usar isso desde o planejamento da gravidez, por exemplo? Unindo tanto a astrologia, porque você até comentou, né? Você falou assim, amiga, a astrologia pode, inclusive, fazer você conhecer o seu filho. Sim. E você ter a consciência para você saber lidar melhor com ele. Certeza. Né? Às vezes ele tá passando, você acha que é birra, mas é um jeito, uma forma de você... Até dos elementos, né? Que e saber lidar com ele, né? Exatamente. Como que isso é super importante, né? Pra gente poder olhar... Vamos falar desde a gestação, porque eu vou emendando uma pergunta na outra. Não, tá. Então, assim, a mulher, ela entrar em contato com ela, né? Com esses elementos que
como eu disse, né, mês a mês, o que está acontecendo? Nós estamos recebendo energias que estão disponíveis. Como eu disse, agora, né, a gente está tendo aí a entrada do outono, a gente está tendo essa energia de Áries. Então, assim, essa mulher, ela está se percebendo. Como que ela está nesse momento? Ela está mais disposta? Como que ela pode se planejar nesse momento para ela estar muito mais em conexão com isso, para ela poder estar fazendo as atividades dela, né, com essa disposição? Então, né, logo depois ele vai estar dentro desse ciclo, né, assim, resumidamente. Como que esse ciclo dos 12 meses, né, quando a gente pensa na astrologia ou dentro de uma gestação, como que você pode se conectar com essa energia que ela está disponível? E aí, Sim. quando a gente pensa nessa formação de uma mãe com um filho, né, é entender que nós somos seres completamente, nós somos diferentes, por mais que dentro de uma casa a gente venha levar valores, né, onde que os seus valores com seu marido, você tem que entender que os seus filhos, eles são diferentes. Sim. Eles têm mapas diferentes. Características Então, eles têm diferentes. características totalmente diferentes. E aí, entrar nesse lugar do não julgamento, que você vai ter que entender dentro desse processo, que a educação, e por isso que eu falo que o mapa, ele é esse guia que vai nos ajudar, porque se você compreende essa energia disponível, principalmente a criança, né, que dentro dessa primeira idade aí, dentro, né, até essa primeira infância, que essa criança, ela tá ali mostrando toda essa energia que ela tem disponível, porque ela não tem ainda essas travas, né? Ela ainda não tem esses processos onde que a gente vai se colocando barreiras, ela tá ali mostrando a energia que ela tem disponível, você ter a consciência disso, para você permitir e ajudá-la a se preparar para o mundo. E por que disso? Te dar um exemplo. Uma mãe, às vezes que ela tem muito ar, né? Então vamos colocar aqui. E aí ela tem um filho que ele tem muito elemento terra, que ele precisa de rotina. Essa mãe que não traz essa estrutura para um filho, que ele tem muito elemento terra, que para ele é importante. A rotina, a estrutura para ele é importante, para ele se sentir seguro. A partir do momento que essa criança, que ela tem muito elemento terra, que você não traz para ela os horários, que ela não faz... É uma criança... Mas tem uma criança ansiosa? Você pode trazer para ela, vamos supor, uma criança que você põe ela toda hora, você pega ela de surpresa. Porque tem crianças, vamos supor, que ela tem muito elemento fogo, um exemplo, que vai ter muita ação, que vai adorar uma aventura, que vai adorar desafio. Se você faz isso com uma criança que tem elemento terra, você está colocando ela num lugar de insegurança, porque ela não gosta de desafios, ela não se sente confortável Exato. dentro desse lugar. Você fica desafiando Você fica desafiando ela o tempo todo, você deixa ela com medo, você deixa ela insegura, e por isso que eu falo que a gente entender esse lugar é maravilhoso. Amiga, eu preciso entender meus filhos então, amiga. Me ajuda. Vamos entender. É maravilhoso porque se a gente entende que essa criança, ela tem uma criança, um exemplo também, que ela tem muito elemento água, vou te dar o exemplo, meu próprio exemplo como infância, né? Eu sou canceriana, com ascendente câncer, então tem bastante elemento ar, eu tenho bastante, né, eu tenho ar também, mas eu tenho muita água. Eu precisava, desde a minha infância, de um lugar seguro com um lado emocional, porque a água vem falar dos nossos processos de intuição, nosso processo também que está conectado com o nosso lado emocional, espiritualidade, tudo. Eu, com 9 anos, fui a primeira pessoa da minha casa ir para a igreja. Nossa. Ela buscou Eu isso. busquei, porque era meu. Olha que legal. Entende? Porque a minha conexão com a espiritualidade era minha. E aí, quando os pais, é isso que eu falo, e aí é importante o quê? Para uma criança que tem muito elemento água. Você tem um ritual com essa criança na hora do sono. Vamos rezar para o Papai do Céu? Você está seguro aqui na cama? Está tudo certo à noite? Ai, Então, você traz massa esse isso. conforto, porque essa criança ela precisa desse contato emocional. Essa criança que tem muito elemento água. Né? Porque ela, é nesse lugar que ela se sente, né? Essa criança que ela muitas vezes ela vai precisar de uma validação ali, né? Porque ela tem muito processo emocional. Se é uma criança que ela tem bastante elemento ar dentro do mapa dela, essa criança onde que a gente também vai ter que entender que ela precisa da fala.
Não é você dando presente, não é você desafiando, ela precisa da sua atenção. E a gente vê muito isso hoje, né? A gente vê... a gente tem hoje, a gente estava conversando ontem à noite, né? Que tem muitos cursos hoje em dia de educação neurocompatível, de educação parental com autoridade, porque isso se tornou um grande espaço, um limo, né? Então eu falo, poxa, mas nossos pais não fizeram nenhum curso para educar a gente. Eles erraram, a gente também vai errar. Né? Eu não sou contra, eu já fiz, inclusive, a gente estava falando um pouco sobre isso. Mas, às vezes, você trazer para o seu dia a dia essas características, você consegue lidar com aquelas pessoas que moram na sua casa. Exato. Então, a própria gestante e a tentante, o que eu costumo dizer que até a Lari falou, Paty, e dicas para tentante? Falei, o grupo de tentante é um grupo muito emocionalmente sensível. Sim. Porque são pessoas que estão gerando uma expectativa. E é uma expectativa, muitas vezes, dela, do outro, da sogra, do sogro, do pai, da mãe, da família, né? Então, o ciclo social exige isso. Você namora há muito tempo, você vai casar? Tem uma cobrança, né? Ou vai morar junto, aí você casa ou você mora junto. Aí, você vai ter filho? Aí você vai ter o segundo? Então, a gente vive numa cobrança externa de algo que vai estar dentro da gente. Né? Então, a primeira... decisão que eu falo é o poder da escolha. Vocês decidiram juntos ter um filho? Essa é a primeira conversa. Não tem como você viver com uma pessoa sem ter essa conversa. Um dia essa conversa vai surgir. Sim. E é melhor que ela surja antes do bebê surgir. Sim, para não frustrar, para não vir uma Exatamente. frustração, né? Então, eu costumo sempre dizer, a gente tem que se olhar como pessoa quando a gente estou tentando engravidar. Então, o bebê está dentro de você, né? Então, eu estava mostrando, conversando com elas de um livro, o bebê vai ouvir. Então, quantas vezes a gente não vê as pessoas, né? E isso é muito comum fora daqui, colocar hoje em dia som, né? Fones de ouvido na barriga, som alto, cantar para o bebê, né? E você, às vezes, sente que ele chuta ou não, que ele não chuta. Então, você criar, né? Você tem que pensar assim, como que eu tô hoje para gerar uma vida? Que momento da minha vida eu tô? Eu tô no boom da minha carreira, eu tô lançando um podcast, eu tô lançando um YouTube, eu sou presidente de uma empresa há 4 meses, tá tudo certo, eu vou ter um filho agora. Será que é o melhor momento? Será que depois você não vai colocar culpa no seu bebê porque você teve que parar um projeto? Então, eu sempre falo, planeje sim. A Ayurveda, ela costuma dizer que a gestação começa muito antes de ela existir. A gente traz isso para o lado ocidental de que forma? A gente se fala muito em suplementar ácido fólico, metilfolato, quando você para a pílula anticoncepcional, quando você tira o DIU ou quando você fala assim, vou engravidar. Então, a gente fala, já começa o ácido fólico, metilfolato, por exemplo, né, que são substâncias que são absorvidas de forma diferente, mas o que a gente quer ali é formar o sistema nervoso do bebê de uma forma bonitinha e correta. Então, você já está se preparando ali 3 meses antes. Então, essa preparação emocional, ela tem que começar antes. Você tem que estar bem. E você não precisa estar bem na sua carreira. Eu tenho diversas amigas hoje fazendo sabático, largando, né, posições em empresas. Eu já passei por tudo. Eu sou uma médica que eu trabalhei em hospital, trabalhei em consultório, indústria farmacêutica, dou aula sobre canabidiol em pós-graduação. Então, assim... Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo da mudança, né? Então, as 2 gestações que eu tive foram em momentos completamente diferentes. Quantos anos tem seus filhos? Um tem 8 e outro 5. O mais velho tem 8 e a mais nova tem 5. O primeiro, né? Eu tava no meu primeiro emprego numa indústria farmacêutica. Acabei de terminar aquela residência que a gente trabalha igual louco, não ganha nada, dá plantão. E eu tive uma gestação. E depois eu tive uma gestação fazendo a formação. Eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, onde eu me formei, e receber todos esses tratamentos, essas terapias, grávida. Né? Eu engordei super pouco. Na primeira, 9 quilos. Na segunda, 7,5 quilos. Uau. E eu tava super zen. E a minha filha... Mas você acha que você engordou pouco por trazer alguma consciência? Eu acho que um pouco de tudo, assim. Eu acho que, por eu ser nutróloga, eu sou o exemplo do que eu passo, né, Lari? Sim, é o que eu falo. Imagina, importante. Eu tenho que me cuidar. As pessoas vão chegar e... Gente, quem é essa pessoa pra falar pra mim que eu tenho que comer bem, que eu tenho que ter um cabelo bom, se nem ela se cuida? Então, eu brinco, às vezes, as pessoas... Paty, você não parece que você tem 38. Você tem 38? Tem. Esse ano, em novembro, eu faço quando 39. Você falou
que tem a idade dos cílios, eu ia falar, nossa, então você teve novinha, porque você é novinha. Eu te dou uns 30 anos. Né, então eu falo, isso é você se cuidar. Né? Então, eu costumo muito dizer Amiga, isso. eu preciso passar com você. Quero chegar nos 38 assim. Entendeu? Então, eu costumo falar muito isso, assim, a gente trazer isso pro dia a dia, né? Então, poxa, a gente tem 4 estações do ano. No Brasil, elas são super definidas, igual a Lari falou? Não. Então, a gente sempre vê o quê? O outono, aquela florzinha que a gente vê no sul, Gramado, Canela, Porto Alegre, Nova York e tal, aqueles filmes com as árvores, né, balançando. A gente não tem muito isso aqui. Né? Então, a primavera é mais forte. A gente tem várias frutas, né? Então, a gente tem morango, as frutas vermelhas que são a melhor época, elas ficam mais baratas, né? Então, tudo isso é você saber ao longo do ano. Se você mora em Manaus, que a gente falou ontem, você não vai ter essas estações do ano super definidas, né? Eu tinha uma super amiga que E a de estação Cuiabá. do ano influencia. Super. Porque vai influenciar no que você come, no que você veste, em como você veste, no seu sono. Porque o tempo de sol no inverno é menor. Né? A gente conhece Agora, aqueles... agora vai começar a diminuir, é o que você estava falando. Até agora tá 5h30 da manhã. Aí, daqui a pouco, você vai começar a perceber que vai começar a clarear 6h30, 7 horas. Você fala, nossa, eu tô acordando mais cedo. Não, o sol tá nascendo mais tarde. Você ir para Bahia, né? Eu falo muito disso, né? Quando a gente vai para a praia, né? Quando a gente está ali no litoral, como que a gente acorda muito mais bem disposto, né? Como que a gente acorda cedo, porque essa presença do sol, o sol ele é o quê, né? Essa vitalidade, essa energia do sol que não vai nos trazer essa energia para viver. Então, por isso que falam, né, Paty, também dessa questão, né, dessa ausência de sol em países, né, onde que o inverno é muito rigoroso. Impacta muito a nossa mente. Impacta muito. As maiores taxas de suicídio são em países que têm o tempo de sol muito menor, né? E isso influencia, igual a gente sabe hoje em dia que tem empresários e pessoas que vivem em função da astrologia. A gente já conversou. Então, Lari, peraí, eu vou abrir um negócio. Que dia que eu abro? Eu vou ter um filho. Né, eu lembro de esses, acho que uns 2 anos atrás, uma astróloga programar um filho para ela nascer em tal signo, tal época e tal. E isso, para a Ayurveda, tem muita gente que segue mesmo isso. Então, ela fala assim, poxa, nas minhas férias de inverno, para onde eu vou? Depende de como você vai estar. Se você tá super aérea, se você tá super criativa, se você... Ou, ao mesmo tempo, você tá aérea de uma forma que você não consegue finalizar nenhum projeto seu... Eu vou falar assim, não vai para as montanhas escalar, para a neve, aquele vento, Não. Vai te dar uma tontura lá em cima. Exato, vai para um hotel mais... fazenda, vai andar a cavalo, vai se conectar com a natureza. Conectar com a terra. Vai se conectar com a terra. Ao mesmo tempo, gente, você tá entrando na menopausa, aquele calor, aquela coisa. Ou você é uma pessoa que tem muito fogo. Pensa bem para onde você vai. Eu, por exemplo, brinco, morar em Manaus é me matar. Eu já sou pita, já sou fogo. Tenho água, vou para um lugar úmido e quente. A menina aqui vai viver, né? Pegando fogo. E aí a pessoa também, né, ir para o sul. Então, isso é super interessante isso que a Paty falou, porque a gente se conectar, por isso que a gente está trazendo aqui, né? É essa conexão, o tempo todo aqui que eu quero que vocês pensem, é essa conexão com a natureza, com aquilo que está disponível, até dos alimentos, né, Paty? Daquilo que está disponível. Naquela estação. Naquela estação. Isso é extremamente importante. Você se adaptar ao momento, né? A gente fala disso. Por exemplo, você vai na quitanda do supermercado, aí aquele kiwi da Nova Zelândia custa R$7. Amiga, o kiwi veio da Nova Zelândia congelado. Você acha que ele tem os mesmos nutrientes que ele tinha quando ele foi colhido na Nova Zelândia? A banana do Equador. Gente, você tem que comprar a banana que vende aqui, na estação do ano, que ela dá aqui. Daqui, exato. Eu quero melancia na época que não é de melancia. A melancia tá aguada. A gente já sabe de algumas coisas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que amo mexerica. Né? Eu também. Eu também, gente. Amo, Cítrico, eu né, amo. gente? Eu amo. Então... E eu sofro quando não tá na Mexerica época. e morango. Aí, tipo, não tá na época. E aí você quer forçar isso. Né? Você quer forçar, e a gente já sabe. Então, vai chegando mais a época do meio do ano, aí já tá a época que isso vai acontecer. Então, por que a gente não olha? Então, o que eu quero, né, trazer aqui é se conectar com aquilo que está disponível. Gente, com aquilo que a terra está te oferecendo. Sim. Com aquilo que a natureza está te oferecendo. E ao longo do dia, isso também fica até... As pessoas pensam normalmente em dinheiro. Vou gastar dinheiro para fazer tudo isso. A meditação é gratuita.
As frutas, quanto mais forem da estação e da sua região, mais baratas elas vão ser. Sim. Né? Então, é você trazer isso para o seu dia a dia. Na Ayurveda, Óleo essencial. Na Ayurveda, o que a gente fala dos óleos, né? O mesmo óleo de coco da cozinha é o óleo para acalmar o fogo de um pita. Então, se você tá num momento com muito calor, você saiu do beach tênis, aquele calor, tá pegando fogo e tal, o óleo de coco é para aquela pessoa que tem mais fogo. O óleo de amêndoa... Toma banho com óleo de coco? Você pode usar durante o banho e aí na hora de você sair do banho, você não tira, porque óleo e água não se misturam. Sim. Né? Então, o que eu costumo dizer? Se você vai fazer uma massagem de Ayurveda e você coloca óleo na sua cabeça, como que você vai tirar isso no banho? Isso é uma dica super importante. Você passa o shampoo seco antes de entrar na água. Porque uma vez que a água se juntar com o óleo, não vai ficar legal, seu cabelo vai ficar oleoso. Então, você põe o shampoo, esparrama, não o shampoo a seco, o shampoo normal, que você vai entrar no banho. Só que você passa antes. Aí ele vai fazer uma coisa que chama emulsificação, então vai juntar ali as moléculas, e aí na hora que você entra na água, você tira. Gente, que dica, uma outra super dica valiosa. Uma outra dica que é sabia. super legal, quando você está nesse momento muito aéreo, e a grávida, ela tem muito isso de esquecimento, né? Não, amiga, depois que os bebês nascem, você continua. Eu brinco. Nossa, toda vez eu falo isso. Os bebês nascem, a placenta vai embora, a memória vai embora junto com a placenta. E aí, o que a gente fala? Você tem que trazer óleo para sua cabeça, você tem que trazer terra, né? Você tem que trazer peso. Então, a gente fala assim, óleo, por exemplo, de amêndoa, óleo de girassol, né? Óleo, por exemplo, esse tipo de óleo de jojoba aqui no Brasil, óleo de jojoba, às vezes é muito mais barato do que um óleo de amêndoa. Mas como que ela vai estar utilizando? Eu achei super interessante. Passo na isso. trazer pra cabeça. Você Então, usa antes de dormir, você antes passa, de por dormir, exemplo, pra poder- independente se você tomou banho ou não, você passa nas suas mãos, na sola dos seus pés e você passa no couro cabeludo e dorme. Outra Troca dica. ali, coloca, eu falo muito isso, põe uma fronha mais velha e tal, porque é óleo. Quando você acordar, eu já acordei, fui levar meus filhos na escola, fiz um rabo e fui com óleo na cabeça. Voltei e tomei banho. Ou já fui pra academia com óleo na cabeça. Gente, tô suada mesmo. Sim, vai sim, mudar, sim. entendeu? Maravilhoso. E aí Que você legal, volta. Pode ser qualquer tipo de óleo. Qualquer tipo. A gente fala assim, um óleo pensando mais em diminuir o seu fogo, é um óleo mais frio, óleo de semente de uva, óleo de coco, trazendo isso mais pro Brasil mesmo. Não tem nada a ver com óleo essencial. Não, eu que sou óleo leiga. corporal, óleo do supermercado. Ah, tá. Sabe, óleo de coco ali que você tem, ou óleo de amêndoa que você tem, inclusive para você pôr ali na sua comida de manhã, você pode usar o mesmo óleo. 2 em 1, sua cozinha vira seu banheiro. Vocês nunca... Nossa, não sabia. Né? Porque a pele... cara da Lari. Gente, A pele é o órgão que dicas mais absorve valiosíssimas coisa. aqui. Se você vai pôr na pele, pensa 2 vezes. Você comeria isso? Esse creme com 30 produtos químicos, você comeria? Então por que você vai colocar na sua pele? Porque a pele vai absorver, né? Então, quanto mais puro for, melhor é. Então, mesmo óleo que você usa o óleo de coco para cozinhar, você pode pôr no seu cabelo se for seco, um cabelo com uma tendência a ficar mais branco, mais grisalho. Você pode fazer máscara com óleo de coco. Gente, vou Caramba. começar a fazer amanhã. Não, amiga, eu não pensei nisso há 14 anos atrás. Aí o óleo, por exemplo, de mostarda, né, que é um óleo não tão comum na nossa cozinha, ele já é o oposto, é para aquela pessoa que está procrastinando tudo. Ai, não, gente, amanhã eu vou procurar emprego. Amanhã eu vou atrás disso. Amanhã eu vou mudar de casa. E esse amanhã nunca chega. Né? Então, assim, na segunda-feira começa a dieta, ela nunca começa. Essa pessoa, ela precisa de algo que dê mais fogo, mais ânimo. Pra executar. Para executar. O óleo essencial, ele pode ser usado da seguinte forma. A melhor forma de ser usado é na forma de aromatizar. O óleo essencial é volátil, né? Então, assim, a gente fala assim, não pode pôr fogo, né? Mexer com fogo perto de óleo essencial. A gente nunca recomenda óleo essencial direto na pele por questões científicas e bioquímicas. Independente da marca, várias marcas têm as suas recomendações, mas de uma forma dermatológica, você não põe o óleo essencial direto na pele. Ele também no óleo? Você pode pôr no óleo, Paty, você pode pôr às vezes na palma da mão bem pouquinho, uma gotinha, fazer, né, uma fricção e tirar? Pode, mas se você é uma pessoa que tem uma tendência a uma pele mais irritada, uma dermatite, um bebê que teve muita dermatite atópica, uma pessoa mais clarinha, mais ruiva, mais loira, ela tem uma pele mais sensível. Ai, Então, a recomendação Cheiro, né? é Então, da você... forma que eu fiz, por exemplo, vou começar pela manhã.
Eu, Larissa, vamos pensar. Eu não vou acordar, pular e passar meu creme 7 horas da manhã. Não vou fazer isso, 6 horas. Então, eu posso ter meu óleo essencial na cabeceira e ficar aqui alguns segundos. Nunca muito perto, Tá? porque pode correr a narina. Tá. Né? Então, é a mesma ideia. Você pode deixar próximo, ou o que seria legal, no seu caso, Lari, às vezes é ter. São mini potinhos, hoje em dia, de pedra, né? Porque aí não reage. Sim. Você pode colocar as gotinhas ali e ir levantando. Ah, porque vai estar no Vai ar. ser volátil, aquilo vai se esparramar, né? Ele vai se espalhar no ar. E eu posso colocar no travesseiro também, né? Pode colocar no travesseiro, você pode pôr no pijama, por exemplo, tem criança Isso que eu as ia falar. mães colocam no pijama longe do rosto, Sim. sempre no meio, assim, da parte da barriguinha, assim, ou nas pernas, e porque aquilo vai sempre bem pouquinho, uma gota para criança, 2 gotas, por exemplo, no travesseiro. E aí você pensa, para acordar tranquila, né? Então, assim, a lavanda, ela é um óleo essencial trivial. Ela serve... Tipo, é aquele que tem que ter. É aquele que tem que ter, né? Eu falo, o lavanda, ele ajuda para concentrar, ele ajuda para acalmar, ele ajuda para diminuir a ansiedade, para Não, ajudar a lavanda dormir. que ajuda até pra cólica. Ele ajuda, o problema é que dependendo da sua sensibilidade, ele pode te acalmar demais. Entendi. E você fica... Então, eu costumo Zen. dizer, Entendi. o capim... É porque eu uso ele pra poder dormir. O capim-limão que você cheirou, eu recomendo ele durante o dia, mas ele também reduz esse ar, essa agitação, ele te acalma. Então, o capim-limão, eu gosto mais, por exemplo, você veio do beach tênis, você vai fazer o podcast e tal, você dá uma aterrada, uma centrada. Ele não vai te dar sono. Ele vai trazer a concentração. A concentração. Se a gente for pensar, né, astrologicamente, né, essa concentração é trazendo esse elemento terra, né? Porque eu estou trazendo essa pessoa para a terra. Então, se você acha, né, se você está entendendo que você está aéreo, que a gente vai estar falando nesse aéreo, né, com muito ar aí, você vai estar podendo utilizar qual o lemongrass? O capim-limão, que é o lemongrass. Isso. O capim-limão para poder estar trazendo mais esse elemento terra. Né, para você começar o seu dia ou até durante o dia, né? Porque super, é o cítrico mais adocicado. Então a laranja doce também, né? Ele tem essa mesma ideia, né, de você ir acalmando os seus pensamentos, mas não te dar sono, não te induzir ao sono, né? Eu vi que você tem a bergamota, é cítrico. Tudo que é cítrico te ajuda a dar ordem nos seus pensamentos, né? Traz bem essa questão da natureza, de você aterrar. E agora, poxa, você é aquela pessoa que mais procrastina. Então, a gente tem aqueles momentos, né? Tanto no dia a dia, como na gravidez, de que você já tá mais cansada. Eu brinco assim, se você tá se sentindo muito ursinho puff, eu quero ficar no sofá comendo meu mel, comendo meu doce, ou debaixo da árvore, ninguém me tira daqui, você usa algo mais com energia, hortelã-pimenta. Algo eucalipto, né? Algo que realmente alecrim, que ative a sua mente, né? Porque você precisa sair daquela... igual eu tô vendo aqui, não tá escrito pra que serve, assim, igual você tá falando, a lavanda tranquiliza, o lemongrass traz concentração. Isso daí é fácil a gente... descobrir, para pesquisar. Porque pelo que eu vi tem para tudo, inclusive, se eu não me engano, é o lavanda, que no momento quando o bebezinho tá com cólica, você colocar ele um óleo essencial, é o de lavanda que pode pôr colocar na água. Você pode colocar na água, você pode colocar em bolsinha, aquelas bolsinhas térmicas, sim. Sabe? A gente pode colocar, por exemplo, e misturar. Então você pode pôr um capim-limão e uma lavanda, né? Uma você gotinha pode de cada, como se fosse uma gotinha de cada. Cólica menstrual, muitas vezes a gente também pode pôr um pouquinho de alecrim, porque o alecrim ele é anti-inflamatório, então ele diminui, né? Quando a gente tem as cólicas menstruais, você tem uma vasodilatação ali na região, então você fica inchada, retém líquido, né? Você pode colocar um alecrim também. O alecrim desperta. O alecrim é super bom de manhã, antes das crianças irem para a escola, antes de você trabalhar. Né? Então, você põe ali na sala, onde todo mundo vai tomar o café da manhã. Alecrim é super legal de usar de manhã. Olha, colocar na tomada, né? Na tomada, aqueles aromatizadores também, né? Que você tem com água. Já deixa na sala, onde toma o café, na mesa. Já tá ativando no ambiente. Ali todo mundo. Criançada, bora tomar um café, já pra tá poder ali, ir pra ó, aula, a criança tá levantando ainda. Pra acordar, já dá aquela despertada.
Nossa, eu não sabia. Eu tinha a consciência que o óleo essencial ajudava, mas não sabia. Muito. Você usar, por exemplo, bergamota, o óleo essencial, por exemplo, de laranja, se você usa num óleo corporal, ele hidrata, em alguns lugares, se diz muito mais que qualquer hidratante. Uau. Então, ele ajuda, por exemplo, o lemonemo, que é o componente que a gente tem no óleo essencial, né? Ele é muito bom para tratamento de celulite, porque ele é anti-inflamatório. Então, você vai fazer uma drenagem, você tem um creme que você usa a sua drenagem. Então, você coloca dentro dele, né? O óleo essencial de limão, por exemplo, ou de bergamota, que tem bastante limonemo também. Você pode pôr um alecrim e fazer a drenagem. Já separar tudo aqui, o que precisa. O kit para cada coisa. Põe uma etiqueta. Deus, depois do beach é esse, na hora da drenagem é esse. As crianças vão fazer lição, as crianças... Então, você já coloca aquele óleo essencial também. Então, você consegue, trazendo isso, os benefícios para todo mundo. Caramba, que legal. E como que você pode colocar isso, né, dentro da sua rotina, né? Como que você... E é rápido o resultado? Os estudos que a gente vê, para ansiedade, ele pode ser instantâneo, né? Depende muito, claro, do nível de ansiedade, mas todo esse tipo, você está ativando, que a gente fala neuroreceptores, né? Então, você está ativando um monte de receptor no seu cérebro, através daquele cheiro que está entrando pelas suas narinas. Então, quanto mais você tiver esses receptores e ativar, a longo prazo isso vai ser melhor, né? Então, a gente costuma dizer, você nunca vai esperar de uma hora para outra um produto natural. Mas para ansiedade, você tem estudos assim de usar a lavanda com melhora de taquicardia, sim. né? A pessoa vai fazer tipo um discurso. Eu mesma já fui participar de reuniões importantes e minutos antes eu usei porque eu estava me sentindo um pouco ansiosa, um pouco de taquicardia. Aí eu pego a minha respiração do quadrado, pego a minha lavanda. Isso que eu ia falar Gente, agora. Lavanda vai ser meu melhor amigo, então. Tem que andar na bolsa, mas tem que tomar cuidado que não pode estar perto do celular, não tem isso também? É porque corrói, né? A gente tem que pensar que às vezes o óleo essencial no metal não é interessante. Ah, mas não é do óleo essencial que eu falo que a radiação do celular... não, aquelas gotinhas naturais, né? Com óleo essencial não influencia nada, né? Não que eu saiba. Mas como que chama mesmo? Só pra quem tá ouvindo não ficar sem entender o que eu tô falando. Floral de Bach. Camis, maravilhosa. Os florais não é bom, né? Porque o floral de Bach, por exemplo, muita gente confunde com os óleos essenciais. Eles são diferentes. Eles são originados da Alemanha, do Bach, né? Então, é toda uma forma de você usar de acordo Entra na Ayurveda também? Não muito. Entra mais os óleos essenciais mesmo. Mas quando você mexe, mais uma vez, com as características, então você consegue entender. Aquela criança tá insegura, ela tá com medo, é um floral de Bach específico, né? Então, você também trabalha... Olha o tanto de assim, de alternativas quando você traz pra consciência. Então, por exemplo, eu quero muito entender o que meus filhos têm. Se é mais água, se é mais ar, se é mais fogo, enfim. Mas nada vai ser tão útil, né, só te cortando, como a sua percepção deles. Entende? Porque eu posso trazer, mas como a Paty mesmo disse, a gente está oscilando a todo momento. Eles vão ter uma tendência. Sim. Mas você compreender esse exato momento que eles estão passando, entende? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a percepção dos pais, para não entender que existe um manual. Uma regra, né? Todo mundo tá numa caixinha. Exato. Porque vão ter momentos onde que vão acontecer situações na escolinha, onde que vai estar levando eles mais para um lado emocional, ou tá levando ele, entende? Então vai ter esses momentos que vão acontecer. Nós temos uma tendência, onde que esse mapa nosso vai poder levar. E também, até completando, né, trazendo isso que a Paty falou, que eu queria completar, é que a gente vai entendendo o nosso arsenal de ferramentas. O que a gente pode estar trazendo de um combo para a gente poder trazer esse equilíbrio para a gente. Então, é o que ela disse. A gente usa um óleo essencial, mas a gente usa uma meditação junto, trazendo uma respiração, e a gente vai entendendo o que a gente pode estar usando da maneira mais natural possível para a gente trazer esse equilíbrio. Então, isso é muito importante. E o principal é a autopercepção, que é o que você veio perguntar. Você entendeu o seu filho, mas porque às você vezes... está percebendo, né? Porque foi o que você falou. Você pegou vários momentos ali que eu falei, caramba, igual você falou. Você com 9 anos, você teve essa necessidade. Se eu, mãe, eu identifico isso, o momento que meu filho está passando, o que
é importante para ele naquele momento, eu posso Você ajudar ele, né? Oferecer as ferramentas. Exato. Então, igual uma coisa que quando eu levo eles pra escola, tem dia que é meu marido por conta do beach tênis, tem dia que sou eu por conta do beach tênis dele. Então, eu já criei esse hábito, eu percebi que eles gostam muito. Eu pratico muita gratidão com eles. Então, eles entram no carro, eles já falam, mãe, coloca a música do Papai do Céu. Porque é uma música do Reiki. Que é só aquela música, aquela melodia ali, instrumentos, né? Isso. E eu falo, vamos começar a agradecer. Gratidão pela luz do dia, gratidão, Mãe Terra, pelo alimento, pelas coisas simples. Eu fico. Aí eu falo, gratidão pelo meu filho cheio de saúde, gratidão que a gente está indo para a escolinha agora, tal. E eu percebi que eles adoram esse momento. É algo que conecta eles. Sim. Porque pode ser que para algumas crianças, minha mãe, o que ela tá fazendo, né? Exato. E para eles faz muito sentido. Tanto que tem dia que às vezes eu coloco uma música normal. Não, mamãe. É a hora da gratidão pro Papai do Céu. E às vezes eu falo assim, gratidão pelos meus filhos. O meu pequenininho de 3 anos. E de mim? Você esqueceu de mim. Gratidão pelo meu filho. É que eu tenho que falar, gratidão pelo meu filho Henrico. Um menino muito feliz. Sim. Muito amado. Porque é um ritual. Muito querido. É um ritual. Exato. Isso é importante. Mas sabe o que eu acho legal? Porque até o de 3 anos, eu fico olhando pelo retrovisor, ele tá ali, ó. Faz sentido pra ele. Porque pode ter crianças que talvez foi o que você falou, o lado emocional pra eles ali, a conexão, às vezes, no momento dele. Ele vai estar conectado, mas a gente também pode entender esse momento como a fusão ali de vários elementos. Porque, por exemplo, se a gente pensa que ele é uma criança também, né, que tem bastante elemento ar, né, é o seu momento de atenção com eles. É da sua comunicação de que você está falando diretamente. É só de você estar ali. É de você estar ali. Se a gente está falando de um elemento água, você está levando ele nessa conexão com o divino, entende? E se a gente pra mim talvez fez sentido, talvez, Isso, eu pensei, porque, às vezes é o divino, né? Exato. A conexão com o divino. Mas não necessariamente só isso. Se você vai trazer até do elemento terra, eles já sabem que o ritual com a mamãe é no carro já com a música. Então, como que é esse ritual que já acontece? Essa batida, né? Porque eu falo muito do elemento terra, tem essa batida, né? Tem esse ritmo. Como que as coisas estão acontecendo. Mas é importantíssimo ter essa percepção, porque um filho, ele vai ser diferente do outro. Sim. Então, muitas vezes, a mãe, ela vai pensar assim, o meu mais velho, ele ama esporte, então vou colocar ele no futebol. E aí, o outro... vou colocar ele também na escolinha. Agora ele já fez, sei lá, 3, 4 anos, já vou colocar ele na escolinha também. Mas ele é outra criança. Então, você entender que, às vezes, que você vai estar colocando no futebol, onde que ele vai ser até o líder da equipe ali, que ele vai ter muito elemento fogo, e que o outro, ele não vai trazer isso porque ele vai gostar de criar estruturas, que ele vai gostar de Lego, que é totalmente, né, pra gente trazer estrutura, elemento terra, onde que essa criança ela vai estar gostando de montar, e você falar, não, mas olha como que fica. O outro está praticando esporte, olha esse daqui. Então, Nossa, isso é verdade. Entende? O então, Henrico, por exemplo, ele dá um show no quebra-cabeça de 500 peças, de 3 anos. Então, é estar conhecendo, trazer essa percepção para o filho, para a gente poder ajudar nesse direcionamento. Até eu falo muito, olhando, né, para essa percepção da criança e olhando, né, dentro do mapa, a gente tem 12 casas e a casa 10 é a casa da nossa carreira, a casa do nosso futuro. A gente, né, trazer essa percepção da mãe dentro desse lugar onde que você consegue trazer o direcionamento para levar ele para esse lugar de futuro da carreira, onde que ele se posiciona, é maravilhoso. Porque muitas vezes a gente está podando ali o filho dentro de um potencial que ele tem e que muitas vezes a gente poderia estar conduzindo de uma maneira para gerar coragem. E até o oposto, né? Às vezes você exige que seu filho... Isso era muito comum, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Paty, mas se você não vai atender mais, você fez medicina... E o que você vai fazer se você não vai atender mais em consultório, por exemplo? Então, às vezes, a gente tem aquela, né, obrigação de que a criança tem que seguir aquilo. E, às vezes, ela pode trabalhar com uma criação. Eu brinco muito isso em casa. A gente fala, gente, eu acho que o Luca quer ser jogador de futebol, mas ele tem um perfil
muito para ser um empreendedor, por exemplo. A Luísa vai ser aquelas desenhistas da Disney. Tipo, ela adora desenhar e pintar e fazer as coisas do jeito dela. E tá tudo bem. Exato. Sim. E você não podar, né? Principalmente, entender que nessa primeira infância, ele está se revelando ali quem eles são. Quem eles são como essência. Porque quem vai trazendo a poda é essa sociedade de não faz isso. Se você fizer isso, né? A gente estava até conversando ontem, assim, o pessoal não vai gostar de você. Mas isso feio. vale para tudo, né? Isso vale. Quando você traz os elementos para o seu dia a dia, e não é de uma hora para outra. Ninguém vai Claro. terminar de ouvir esse podcast e vai começar, não, gente, ela tá fogo, ela tá água, ela tá... Não, é você ir sentindo, poxa, eu tô inchada. O que é um inchaço? É aumento de água. Eu tô com muita água. Então, vou fazer uma retenção massagem, de uma líquido, drenagem para tirar o líquido, né? Eu tô com muita sede, minha pele tá seca, eu não tô hidratando direito. Eu preciso de elementos para isso. Então, água para hidratar de dentro para fora e óleo corporal. Então, você vai trazendo isso no dia a dia. Então, eu costumo dizer que, às vezes, é parar de procurar protocolos, manuais e ir sentindo um pouco mais. Se observar, né? E Exato. procurar profissionais que se conectem, né? Então, às vezes, você vai em não ter medo de falar, poxa, esse profissional não me conectei. Exato. E buscar um outro, né? Que você se conecte mais. Então, eu acho que, no fundo, quanto mais a gente pratica o autoconhecimento, você acaba se tornando o seu melhor terapeuta, o seu melhor amigo. E você sabe que tipo de ajuda você precisa buscar. Exato. Que máximo. E meninas, hoje, que dica vocês poderiam, dentro da área de vocês, dar para aquela gravidinha, para aquela mamãe, dentro, né, da Ayurveda e da astrologia? Eu acho que a Paty acabou de falar, né? Acho que a melhor orientação dentro disso, que é o que a gente está trazendo aqui, que é a autoobservação. Você se observar, porque como você trouxe num certo momento, né? Acho que eu estou fazendo tal coisa de maneira intuitiva. O nosso corpo, ele dá sinais. E se a gente se perceber, se a gente perceber o filho, o que está acontecendo ali, a gente está dando sinais o tempo todo. Então, é se escutar. Se escutar, estar com esse olhar atento, estar com presença para entender o que está acontecendo ali ao seu redor. Porque muitas vezes a gente está totalmente ligado, né? Principalmente no mundo digital, onde que a gente está o tempo todo olhando para fora, a gente se esquece de olhar para dentro. A gente está procurando soluções o tempo todo no externo. Sendo Sim. que a gente já sabe o que a gente está precisando. Igual a Paty falou, minha pele está ressecada. Né? Eu tô com sede o tempo todo, eu tô precisando de água, eu tô com muito ar, eu tô ressecada. Então, eu tô precisando, entende? Então, assim, se você se perceber, se você conseguir ter esse olhar com presença pro seu filho, você vai saber o que é melhor para ele. E pro outro, né? Entender que, às vezes, a pessoa que tá ali com você, que mora com você, muitas vezes, ela também pode estar ansiosa, ela também pode estar distraída, ela também pode estar aérea. Então, a gente fala assim, poxa, você não lembra de nada que eu te peço. Mas pensa que isso também pode estar com você. Né? Então, às vezes, assim, poxa, ao invés de ir lá e criticar, por que você não dá uma sugestão? Né? Em casa, isso funciona muito. Meu marido, às vezes, eu falo de óleo essencial, às vezes, eu falo de alimentação, eu falo, Dani, putz, eu acho muito pesado comer isso hoje, né? Por que você não come uma outra coisa? Ou, Dani, você acha, putz, você tá ansioso, por que você não tenta ir na academia, nem que seja à noite, para você colocar isso para fora, né? Então, eu acho que quanto mais a gente vai se percebendo e percebendo o outro, isso impacta positivamente os nossos relacionamentos. Sim. Quando você traz para consciência, né? Porque Exato. muitas, eu acredito, eu não tinha consciência da Ayurveda, assim. E, inclusive, você faz atendimentos? Como que funciona? Como são seus horários? Segundo o meu mapa, eu estou num bom momento de criatividade. Estou tentando criar algo para que a pessoa possa, dentro da própria casa, pôr tudo isso em prática. Isso que eu queria. É maravilhoso. Então, É a isso que eu ideia é queria exatamente entender. essa. Porque quando você está no consultório, Lari, isso eu fui descobrir depois, né, do mapa astral, mas eu já sentia isso. Assim, para mim, a medicina, ela é muito mais um propósito. Eu não sei ganhar dinheiro com a medicina, né? Porque eu acho que eu tenho que dar a ferramenta para a pessoa aprender a se cuidar. Então, para mim, faz muito mais sentido algo maior do que o atendimento individual. Para você, é lógico, não, mas para mim impacta você me atender. Mas, na verdade, para a gente ter uma sociedade mais saudável, para a gente ter, né, em termos de um mundo mais saudável, esse impacto tem que ser maior. Então, hoje é muito mais fácil fazer um atendimento voluntário
em 2, 3 ONGs que, né, uma viagem voluntária, um atendimento voluntário que eu comecei na época do Covid, por exemplo, eu tô impactando um grupo maior. Então, quando eu falo para a Lari, ter um programa, porque eu não chamo de curso, então ter um programa, eu brinco, uma gaveta na sua casa de medicina integrativa, eu vou te ensinar a ter ferramentas para você se cuidar. Maravilhosa. Né? Então, assim, a ideia, assim, você atende, eu atendo pouco hoje em dia, por uma questão de trabalhos diferentes que eu faço, então eu atendo muito pouco, mas é você saber buscar essa ferramenta, sabe? Isso. Tipo, qual óleo eu posso usar num dia assim? Poxa, meu filho ficou doente, tá gripado. Poxa, põe um alecrim. O alecrim ajuda a purificar o ar. Então, nessa época de outono, que começam os resfriados, as gripes, é legal você ter um alecrim na sua casa, sabe? Então, uma criança que ela é mais sentimental, né? Que ela tem essa questão da água, essa emoção, você precisa trazer segurança para ela. Se conecta totalmente Exato. a astrologia com a Ayurveda, porque você só vai saber de fato o que utilizar quando você também tem a consciência do momento. Exatamente, do que você está passando ali, passando vivendo, no momento. né? E aí você tem a sua caixinha ali, entendeu? É porque, por exemplo, eu não sei agora se eu tô muito isso, muito aquilo, né? É começar a se perceber a partir de agora, né? Então, assim, tirar um momento e falar assim, como que eu tô me sentindo, né? Até o que a gente estava falando, tipo assim, a minha mente está acelerada, eu tô mais procrastinadora, como que meu coração aqui tá mais, né? Tô com o coração acelerado, uma respiração ofegante. Será que eu tô ansiosa? Não, eu não tô ansiosa. Não, eu tô tranquila. Então, é começar a se perceber, é se questionar. Só que a gente, muitas vezes, a gente procura respostas no barulho. A gente, muitas vezes, tá sentindo várias coisas e a gente começa a olhar para fora. Mais barulho. E a opinião do outro, né? E a opinião do outro. E é mais barulho. Né, que eu falo, né, para trazer uma distração maior, sem você se perceber. Então, assim, é ir no silêncio mesmo. É você com você mesma e se questionar como que você está se percebendo. Porque quando você vai numa profissional, ela vai te perguntar, como que você está? E você vai falar, não sei. E entender como você é, porque você ser uma pessoa agitada não é ruim, desde que você saiba lidar com isso. O agitado pode vir com o criativo, ou o agitado pode vir com o esquecimento, com a pessoa que não executa nada, que deixa tudo, um monte de livro aberto, um monte de gaveta aberta. Então, assim, é importante você entender o que eu sempre falo, a própria ansiedade, existe um livro de uma psicóloga americana que chama Upside Down Stress. Você também tem o lado positivo do estresse, se você souber usar ele a nosso favor, porque o estresse, ele dispara o luta ou foge. Se você souber usar o estresse a seu favor, você pode ganhar uma luta. Sim. Ou no momento que você precisa, você sai correndo. Então, é você se identificar e não se julgar o tempo inteiro, se criticar o tempo inteiro. Se observar. E a partir dessa observação, procurar o que pode ser melhor naquele momento. Exato. Porque o olhar de observador, ele é sem julgamento, né? E é muito disso. É não se olhar se julgando. É esse olhar de observador. Eu quero só perceber o que está acontecendo aqui dentro de mim. Olá, e para essa mãe que quer conhecer melhor o filho, enfim, o indicado é fazer um mapa astral, então, da criança. Bora a gente marcar nosso horário primeiro, que a agenda vai lotar agora. 2, tá? 2 filhos, 2 horários. Agenda aí, por favor, pra gente saber lidar isso lá em casa. Do marido também dá pra pôr assim no pacote? A gente faz atendimento familiar? Kit família. Pacote família? A gente já faz o kit família. Mas mas é super importante mesmo, assim, trazer essa percepção, né? Trazer esse olhar mesmo, para você entender qual que é esse melhor, esse direcionamento, né? Para você olhar para essa criança, para você saber assim, poxa, como que eu posso conduzir com um e com o outro, né? Eu costumo fazer isso, né? Quando são 2, trazer muito esse olhar para a mãe, de falar assim, compreende aqui que esse daqui tem mais isso e esse outro, você consegue perceber os dois dentro. E eu gosto muito de falar o seguinte, os filhos são mestres e eles se complementam dentro dessa questão, né, deles serem irmãos. Sim. Porque eles não são iguais. Não. Mas eles trazem um complemento dentro deles, onde que um aprende com o outro. Só que a gente tem que entender o recurso, onde que a gente vai estar colocando um para ajudar o outro na potência do outro. Não colocar isso dentro de uma rivalidade, dentro de... Sim. Você tá vendo somar, que né? seu irmão aqui é bom em matemática e você só tira, sei lá, 5, 3... Você soma, né? Você soma. E pensa, eu falo muito isso, assim, hoje... Você precisa, talvez, disso só para você se formar no colégio. Depois, talvez, você nunca mais. Quando que você vai usar física na vida? Talvez nunca.
né? Então, pensa como um obstáculo que você precisa passar e depois você não vai precisar passar de novo, Exato. né? Mas a vida é feita de obstáculos, então a gente vai São passando os por alguns processos. deles e alguns vão ficando para trás. Ô, Paty, e para aquela pessoa que quer montar a gavetinha que você citou, né? Do autoatendimento, você compartilha dicas? Sim, não, isso eu faço bastante, eu gosto, né? Eu acho que o nosso papel, inclusive como profissional da saúde, é levar a saúde. Isso. Né? Se a gente guarda pra gente... Não faz sentido. Não faz sentido, né? O conhecimento, na verdade, ele deve ser compartilhado. Então, isso é uma coisa que eu costumo fazer muito. Eu tenho usado as redes sociais, eu uso muito mais o Instagram hoje em Qual é o dia. seu Instagram? Doutora Patrícia Savoy, que é meu nome mesmo. Doutora né? Patrícia Savoy. É DRA. DRA Patrícia Savoy. E Não, no pro Yu- pessoal que tá Sim. ouvindo e assistindo... E uma coisa que é legal que você me lembrou, eu tenho no YouTube, por exemplo, 10 vídeos sobre Ayurveda. Ai, que maravilha. Ele é bem... O seu canal do YouTube tá dentro da Doutora sua... Patrícia, tá Mas lá tá na sua também. rede social, no seu É o Instagram. mesmo nome, tá lá também. E assim, são 10 vídeos sobre, né, introdutório. Eu tenho um vídeo de gestante. Ai, Eu tenho um maravilha. vídeo Bom. sobre, bem recente, inclusive, de Ayurveda e outono. Então, como você pode otimizar as dicas de outono. Ela já tem um Tá no material momento, pronto. já tá com o material pronto. Não, tá só vendo? vendo A gente profissional. esquece, a Esse gente também é profissional que vata, já- às Eu vezes. achei engraçado ela. Inclusive eu acabei de lembrar que eu tenho um canal no YouTube. A Uma gente não profissional sabe divulgar. preparada é isso, entendeu? Ascendente em Capricórnio, sabe? Ó, trabalhar aqui não. no ritmo, na terra certinha. Eu tenho tem a série de gestante, tem uma série de medicina integrativa. Então, às vezes, é uma boa ferramenta para você começar a entender um pouco mais Com e certeza. ver se você se conecta com isso. E às vezes você pode falar, não, gente, a Ayurveda, eu não me conecto, mas com a natureza não tem como você não, se tem conectar. como. Né? Então, tem essa oportunidade, assim, de alguns conteúdos ali bem simples, assim, para realmente começar a entender o que a gente pode fazer pra gente mesmo. Maravilhoso. Que demais. E você lá? Qual que é o seu Insta? Larissa Drummond é meu Insta. Lá também eu vou estar... Mas Drummond com 2 M's, amiga? não, Soletra aí, amiga. Não, meu Para as Drummond... pessoas te Drummond de acharem. Andrade, como é? Tem que... Não, é Drummond com um M só e D mudo no final. Tá. Então, é Larissa Drummond, meu Instagram. Lá eu compartilho bastante esse olhar, né, da astrologia, muito voltado para essa parte do mundo dos negócios, né? A pessoa se entender mesmo. Até da lua, né? Você já coloca no começo da semana como vai ser a lua ao longo da semana. Da semana para a pessoa se planejar, para a pessoa entender a astrologia como uma ferramenta de planejamento, onde a gente entende que se a lua está no movimento, que ela está em água, né, no signo de água, a gente sabe que a gente vai passar por dias mais emocionais. Então eu trago essa ferramenta, né? Eu trago semanalmente. Então é legal isso. saber, por exemplo, eu tenho uma reunião importante, que lua que eu vou fechar um negócio. Exatamente, você olhar e se você Que lua que tem a gente tá, e amiga? se você trazer isso dentro É que às vezes, então, que você perguntou, Tem que né? pensar Tem aí que no pensar. calendário Tem que astrológico. pensar no calendário astrológico. Não, pra duas poder Larissas trazer. se falando. Vai trazendo. Desliga o microfone, não dá pra acompanhar. Muito obrigada. A gente está com uma lua em Sagitário. E aí, isso é super importante porque dentro dessa ferramenta de planejamento, por exemplo, a lua em Sagitário, eu sei onde que ela está no meu mapa. Ela está na minha casa de trabalho. Eu sei que as coisas que eu tenho que executar dentro, né, que iniciou na metade do dia de ontem, hoje e amanhã, são dias importantes para o trabalho. Gente, Então, eu sei que as olha. coisas que eu me programo para trazer um foco... Preciso então, ver o meu, preciso ver o que eu tenho que fazer hoje. E o que eu faço mensalmente? Por isso que eu falo que a astrologia é uma ferramenta de planejamento. Sim. Quando eu sei que as luas estão em fogo, elas ativam as minhas casas de trabalho. E é quando eu fico, né, eu trago essa energia de entusiasmo, eu trago toda uma energia para isso que está ativando as minhas casas de trabalho. Então, eu trago semanalmente para que, né, as pessoas elas possam compreender isso. E se você tem o seu mapa, eu falo, você tem seu guia. Né? E aí Tomar você as melhores para decisões, você tomar né? suas melhores decisões dentro desse GPS interno seu, porque você consegue se guiar, né? A gente tem o mapa, mas a gente também precisa dessa bússola interna. Né? A gente Sim. precisa estar usando isso. O mapa, sem você estar sabendo como que você vai utilizar ele, Não faz também sentido. não vai fazer sentido. Caramba, gente, amei. E quando você traz pra consciência, entende o momento que você tá, respeita o seu corpo, né? Se Sem conecta dúvida. com o seu corpo, tudo reflete, né? Assim, de dentro pra fora, né?
reflete pra... Eu acho que as Reflete. coisas começam a Você se fluir Exato, naturalmente, exato. né? Você se conecta. E é isso, você entra no flow da vida. No flow, é. Você entra dentro desse lugar onde que você entende todo esse né? Enfim, o flow mesmo que vai acontecendo. Você começa a se escutar, você começa a entender a energia que está se movimentando. Eu sempre falo, né? Como que você pode utilizar melhor essa energia que está à sua disposição? Porque é isso, porque a gente já tem a energia que está disponível. Só que a gente tem que... Gente, usa a favor, né? Você Favor, usar a seu exatamente, como que você pode usar isso para sua E entender que mesmo sabendo potência. tudo isso, nem sempre vai estar tudo bem. Sim. É muito importante a gente sempre falar isso. Exato. Essa busca, às vezes, louca do equilíbrio e de tudo, não existe. Né? É a gente procurar o que melhor que a gente pode fazer nesse momento. E se hoje você não tá afim de ver ninguém, você tá afim de ficar na sua casa, se observa, Se respeitar. é melhor E a gente respeita. desmarcar, é melhor a gente deixar para um outro dia e se respeitar. Exato. Nossa, amei. Aprendi demais com vocês, também meninas. adorei estar aqui Nossa, com você, delícia. Lari. Muito obrigada pelo convite. Ai, Espero mas- que todo mundo tenha ficado até o final, porque a gente É. falou horrores, que eu perdi a noção de tempo. Eu também, mas quando o papo Né? é bom, a gente perde tempo mesmo. Ele Vai flui, fluindo. Vai fluindo. Nossa, aprendi demais com vocês. Eu amei. Ai, que Muito bom. obrigada pela presença Eu de que vocês. agradeço. Obrigada pelo convite. Por compartilhar aí tanta experiência, tanto conhecimento, né? E agradecer também a Natural Touch, que disponibilizou aqui os óleos essenciais. Gente, óleo essencial tem que ser seu melhor amigo, né? Tá ali na cabeceira ali da certeza. cama. É Exatamente. prático, juntinho. né? Eu acho que é sensacional. Sensacional. Meninas, gratidão. Eu amei. E Obrigada. mais uma vez, tivemos aí um episódio do Real Mami com conteúdo incrível. Gente, curtam a nossa página, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que todas vão amar. Beijo!